Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a semana 155 e também 156 do projeto Leitura Todo Dia. A 155 já terminou no domingo, dia 19 de janeiro, e a 156 está no início. Hoje é terça-feira, dia 21. Ontem eu não li nada, eu acabei ficando um pouquinho obcecada com a ideia de postar o vídeo toda segunda, e quando eu não consigo publicar ele na segunda, eu acabo reunindo então 2 semanas, que é o caso do bate-papo de hoje. Mas na verdade eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu na semana 155, para daí sim começar o vlog dessa semana. E de segunda a sexta-feira da semana passada, eu fiquei com nada de novo no front, com a exceção da terça, que foi o único dia que eu não li. E eu concluí na sexta-feira esse livro. Eu já comentei um pouquinho sobre ele no vídeo da semana passada. Esse é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial e a gente acompanha um grupo, né? O leitor acompanha um grupo de soldados alemães, então vivendo essa rotina das trincheiras. Esses meninos, eles se alistaram aos 18 anos, então assim que eles terminaram a escola, eles foram prestar esse serviço militar, e essa juventude deles, ao mesmo tempo que era algo muito incentivado pelos professores e pela família, se tu não se alistasse para ir para a guerra, tu era chamado de covarde, inclusive por todas essas pessoas que conviviam, né, com esses rapazes. Só que ao mesmo tempo que eles tomam essa decisão para defender o país, de uma certa forma com um ato de heroísmo, com o decorrer dos anos vivendo lá na guerra, lá nas trincheiras, eles percebem que eles também meio que acabaram, né? Porque eles veem tanta coisa terrível lá, tanta tristeza, tanta morte, tanta coisa que na verdade faz com que eles deixem de ser humanos em alguns momentos, que quando eles voltam para o mundo normal, quando eles voltam para casa, eles têm muita dificuldade de assimilar como que as pessoas estão vivendo em meio a uma guerra, sabe? Como que tem gente lá morrendo por outras pessoas que estão levando a rotina exatamente como era antes. Então esse é um livro que tem muitas reflexões, muitas coisas, muitos debates que ele propõe aqui continuam bastante atuais. Eu vou fazer uma recomendação só para Nada de Novo no Front no Estante da Nini, vou fazer um vídeo para o canal também, porque ele está indicado lá no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, e esse é um projeto de leitura que eu faço por aqui. Então, todos os livros que se encaixam dentro do projeto, eu faço uma versão da experiência de leitura em texto e outra em vídeo aqui para o canal. E já falei também sobre ele nas redes sociais e vou continuar falando aí nesses próximos dias, nessas próximas semanas, até publicar tudo isso aí. E também vou falar sobre o filme. O filme tem para alugar, eu já vi lá no Google Play, tem no YouTube também, se não me engano. Então eu vou falar do livro, vou falar do filme e a gente vai ter muito assunto para conversar. Gostei muito dessa leitura, foi meu primeiro favorito do ano. Também porque, apesar de estudar bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, eu nunca li tanto e nunca assisti tantos documentários assim sobre a Primeira. Então esse livro aqui me instigou a pesquisar mais sobre esse conflito. Fiz uma pequena bagunça por aqui, mas voltei então para falar sobre o sábado e o domingo da semana 155, que eu voltei para 20.000 Léguas Submarinas do Júlio Verne. Para quem acompanha o projeto Leitura Todo Dia, talvez lembre que eu comecei essa história em e-book. Eu comentei com ela sobre ela em alguns resumos, mais brevemente, porque a minha leitura não rendeu o quanto eu gostaria. E aí eu resolvi comprar uma edição física, gente, com certeza rendeu muito mais. Eu li 130 páginas, mais ou menos, entre o sábado e o domingo. Eu reli o início do livro que eu já tinha começado lá no e-book. E aí continuei e a coisa fluiu, a minha impressão negativa inicial passou. Na verdade, eu sempre imaginei que essa história tivesse um spoiler na sinopse, mas ali nas primeiras 50 páginas a gente já tem, né, a primeira reviravolta do enredo e a primeira mudança de cenário. E isso me surpreendeu demais, porque eu imaginava um contexto todo diferente, que a viagem seria no navio, até o final do livro para descobrir o que era então esse objeto, essa criatura aí secreta no mar, e não é bem assim que as coisas acontecem. Então me surpreendi demais, também com a mudança de perspectiva do personagem principal. A gente tem aqui no início do livro o professor, que é a figura central da expedição, é através dele que a gente acompanha a história,
Mas, mudando esse cenário, a gente tem a chegada de um outro personagem muito misterioso ali, que acaba, na minha opinião, roubando a cena, pelo menos nesse trecho do livro que eu tô, que é o momento em que ele começa, que o professor até fala que é a partir desse momento que as coisas pro Nautilus começa a ir, né, ladeira abaixo, começa a complicar. Então, com certeza, esse vai ser o livro predominante da semana 156, eu espero concluir nos próximos dias. Como eu comentei mais cedo no vídeo, eu não li ontem, que foi segunda-feira, mas hoje eu já quero me dedicar a essa leitura e espero avançar aí pelo menos umas 50 páginas. Se eu conseguisse ler umas 70 páginas para chegar até a 200, eu ia ficar muito feliz, porque aí eu ia conseguir terminar, espero conseguir terminar esse livro até sexta-feira, pra já escolher. Na verdade, eu já escolhi a minha próxima leitura, mas eu ainda não vou contar, porque esse vlog tá recém começando. E apesar de que originalmente, se eu publicasse ele só com a semana 155, ele não seria bem um vlog, né? Porque eu não registrei todos os dias, só fiz aí algumas imagens extras. Mas agora eu acho que esse vlog vai se tornar um pouquinho mais vlog, porque eu tenho toda essa semana 156 que tá recém no início pra comentar com vocês. E uma ideia, gente, também que eu quero fazer é já ir editando o vídeo conforme eu for passando os arquivos pro computador. Então, o que eu tiver que colocar de legenda, de mexer no áudio, qualquer coisa que eu tiver que editar no vídeo, eu já vou fazendo isso conforme eu gravo um dia, passo pro computador, até porque eu tô editando lá no meu irmão, né? Então, às vezes dá aí algum transtorno. Mas, enfim, é isso. Tô bem feliz também porque a minha rotina de 2020 já começou com tudo. Já tô no ritmo de trabalho intenso do ano e não procrastinei a leitura. E assisti filme e consegui dar uma organizada em casa. Então, assim, aos pouquinhos eu acho que eu tô conseguindo encontrar a minha rotina aí para 2019. Eu acho que por enquanto é isso. Eu quero organizar algumas coisas aqui em casa para depois tomar banho, relaxar e voltar para 21 léguas submarinas. Então a gente vai conversar ainda muito aí nesse vlog. Eu acho que esse vídeo vai ficar grande, porque semana passada já deu 17 minutos, então vamos ver quanto que vai terminar esse vlog ao final de tudo. E provavelmente vocês já vão ter assistido às metas literárias que eu quero publicar aí no meio da semana, entre quarta e quinta-feira. Acho que sim, é isso. Deixa eu parar para respirar um pouco e deixar outros temas pra gente conversar mais pra frente, né? Então a gente se vê na próxima atualização. Então eu apareço aqui depois de semanas com essa minha cara de pau aqui, dizer que teve um período aí entre o final de janeiro e fevereiro que eu fiquei meio detonada, lembrou bastante 2019, mas tô aqui pra continuar esse vlog que eu nem me lembro exatamente quando eu comecei. Eu acho que foi lá no dia 21 de janeiro, para falar sobre a semana 155 que rolou de 13 a 19 de janeiro. Então eu tenho aí algumas semanas para comentar com vocês a partir de agora. O que já passou eu vou fazer de forma bem resumida, e a partir de hoje, que é 11 de fevereiro, terça-feira, eu vou então tentar vlogar essa semana pra gente ter um vídeo bem legal aí. Já tem uns 9 minutos da primeira parte que eu ainda não editei. Então provavelmente esse compilado aí vai ser um vlog de pelo menos aí uns 20 e poucos, 30 minutos. Espero que vocês fiquem comigo então até o final. Vamos lá falar sobre o que tá atrasado então nesse vlog de leitura. A semana 156, ela rolou da segunda-feira, dia 20 de janeiro, até o domingo, dia 26. Essa semana teve um total de 168 páginas lidas, foram 4 dias sem leitura. Nessa semana eu finalizei o Outro Gume da Faca, do Fernando Sabino, que foi basicamente o livro que me ajudou aí a escapar da ressaca literária, já que essa foi uma semana que eu dei uma deslizada aí na minha rotina, nos meus hábitos diários. Esse livro ele começa com uma crise conjugal, o marido desconfiando da sua esposa, e ele arma ali uma espécie de cilada para pegá-la no flagrante para confirmar essa traição. Só que o que ele descobre junto com isso é muito mais impactante, de uma certa forma deixa ele emocionalmente mais destruído do que a traição em si. Então tem várias coisas por trás dessa traição que agravam esse ato principal.
E a partir daí, então, o enredo começa a se desenrolar, acontece um crime e as consequências desse crime é que realmente vão impactar aí a vida de todos os personagens. Eu gostei muito desse livro, é um livro rápido, é um livro curto, como vocês podem ver. Esse livro também já foi trabalhado em sala de aula, alguns de vocês me contaram aí, principalmente lá no Instagram, quando eu publiquei a foto, que tiveram que ler no período escolar. E eu entendo por quê, porque numa história curta o Fernando Sabina ele consegue colocar vários temas para debate, né? Essa própria questão do drama familiar, o crime, comunicação, o direito, tudo isso incluso dentro desse enredo, que apesar de breve, ele é bem marcante. Então eu gostei bastante dessa história. Não sei ainda se vou fazer post no blog para ele, mas se vocês quiserem, comentem aí que eu faço. E durante essa semana eu também li 2 histórias no Kindle. Eu vou colocar a capa para vocês só para facilitar um pouco aqui, para eu não ter que ficar saindo do arquivo que eu tô lendo agora, enfim, procurando a capa. Aqui foi o Belgravia, Dançando para a Batalha, que é o primeiro capítulo desse livro, que eu já tinha no meu arquivo há um bom tempo, eu adorei. É um romance histórico que se passa em Bruxelas e tá acontecendo esse baile aí. A gente acompanha um casal, que é um casal impossível, já que ela é de uma classe social inferior a ele, mas ele consegue então os convites para ela e a família participarem desse baile ali da realeza em Bruxelas, quando Napoleão está chegando às portas da cidade e tem um conflito iminente. E é aí que termina esse primeiro capítulo. Eu fiquei com muito gostinho de quero mais. Espero poder ler em breve esse livro completo, porque com certeza eu vou gostar muito. Tô bem nessa fase do romance histórico, como vocês podem perceber aqui nos vlogs. E eu também, gente, comecei a ler Contos do Esconderijo de Anne Frank. É outro arquivo que estava no meu Kindle há bastante tempo, mas como eu finalizei a semana 156 com ele, e ele foi a minha leitura da semana 157, vamos passar então para esse próximo resumo. A semana 157 aconteceu então do dia 27 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. Foram 176 páginas lidas, 3 dias sem leitura. O livro que eu finalizei foi esse e-book, o Contos de Esconderijo, da Anne Frank. E eu não vou colocar aqui as comparações, né, gente, porque eu fiquei muito tempo sem atualizar vocês. Mas enfim, então na semana, gente, 157, eu li basicamente Contos do Esconderijo, de Anne Frank, que é um compilado de fábulas, de histórias que ela escreveu e também algumas memórias. São histórias que não estão no diário, então foram parar nessa reunião. Eu gostei muito das fábulas da Anne, porque ela faz analogia de Deus com a natureza. Então eu gostei muito de como em meio ao caos ela escolhe nessa contemplação das árvores, do céu, dos pássaros cantando, da possibilidade de deitar numa grama, de pisar numa grama, para entender que as coisas simples são aquelas coisas que nos preenchem. Então eu gostei muito dessa parte das fábulas dela. Ela cria personagens femininas com personalidade muito forte, são personagens bem marcantes dessas histórias, o que me fez pensar por um lado que ela era uma criança, uma adolescente já com um grau de amadurecimento talvez um pouco à frente de outras crianças da sua época ou de outras épocas, justamente por viver nesse período de conflito de guerra e precisar se privar de muitas coisas, né? Inclusive a Anne morreu depois e muito das histórias que ela escreveu, que eu imagino que talvez ela gostaria de ter vivido, ela não teve a oportunidade de viver. Os textos pessoais, eu não simpatizei tanto assim com essa personagem. Eu quero ler o diário de Anne Frank para saber se eu vou criar um vínculo maior com ela, uma proximidade maior com ela. Eu tenho uma edição antiga aqui que eu comprei no sebo, então nos próximos meses é possível que vocês vejam eu falando de novo aqui da Anne Frank no canal. Mas eu gostei muito mais da parte dos contos e das fábulas dela do que as memórias pessoais que ela teve durante o período que viveu confinada ali no esconderijo, junto com a sua família e uma outra família. Também tem que se levar em conta, né, gente, que eram muitas pessoas vivendo num espaço limitado, cada um com a sua personalidade, cada uma das famílias com as suas manias, os seus gostos, os seus hábitos. Então talvez essa certa antipatia que eu senti pela Anne Frank seria a maneira como eu me comportaria no lugar dela também. Por isso, a sensação de que eu preciso ler um pouquinho mais do que ela escreveu, do que ela viveu, para tentar criar um vínculo maior com ela. E esse, então, foi o resumão da semana 157, que eu também li
no último dia 67 páginas de 20 Mil Léguas Submarinas. Esse é um livro, gente, que eu gosto de sentar e ler um bom bocado. E como essas minhas semanas aí de final de mês e início de mês são semanas mais corridas no trabalho, eu acabo muitas vezes não tendo energia para continuar essa leitura. Mas eu espero muito em breve comentar sobre esse livro com vocês, e também eu já vi lá no Google Play que tem uma adaptação, eu já salvei para alugar. Assim que eu terminar de ler o livro eu vou assistir o filme também. Cheguei então para compartilhar com vocês a última semana que ficou atrasada, que foi a minha semana mais decepcionante dessas 3 que eu comentei nesse trecho com vocês agora, que é a semana 158, que aconteceu de 3 a 9 de fevereiro, gente. E foi uma semana que eu li apenas 26 páginas e foram 5 dias sem leitura. E até vou comentar aqui ridiculamente que a comparação com a semana 157 foi de menos 150 páginas, né? Porque eu li tão pouquinho que foi, assim, bem bizarro. E durante essa semana que passou, que foi a semana passada, então já tô chegando quase no tempo real desse vídeo, eu comecei uma nova leitura no Kindle, tá? Que eu vou colocar a capinha pra vocês também, pelo mesmo motivo que eu falei antes, pra não perder aqui a parte que eu tô e voltar nas minhas pastas, que é o Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Finalmente estou retomando o meu projeto de ler clássicos brasileiros e de língua portuguesa. Esse e-book também estava um tempinho já no meu arquivo do Kindle e eu já gostei muito do começo dessa história. O autor, ele já dá um contexto bem legal nos 2 primeiros capítulos dos personagens principais que a gente vai se deparar e de como o Amaro virou padre. E desde o começo não era essa a sua intenção, foi a pessoa que o criou que escolheu esse destino para ele. E aí ele teve que seguir aí até por falta de opção, ficou órfão muito cedo, foi criado pela família, né, que a mãe trabalhava, então apesar de ter ali um certo carinho, um certo respeito por ele, ele nunca foi tratado de fato como um membro da família, mas sim como um agregado. E quando essa senhora morre, eu não lembro se é baronesa ou marquesa, ela deixa então em seu testamento que ele tem que se tornar padre, tem que continuar os estudos aí para se tornar padre. O que eu já senti do livro até agora, eu comecei a ler ele ontem de novo, eu voltei para essa leitura depois de alguns dias parada, é que vai acontecer muita desgraceira na vida de todos esses personagens. Eu ainda não quero falar qual que é o mote do livro aqui, pra deixar pra falar nos próximos trechos do vídeo, que são já dessa semana aqui, que eu tô gravando, né? Tô na terça-feira, então ontem, na segunda, eu voltei pro crime. Bom, gente, eu tava na reta final aí desse trecho do vídeo quando eu percebi que a câmera parou de gravar. Eu acredito que tenha chegado, então, nos 9 minutinhos, quase 10, porque normalmente ela faz isso quando chega nesse tempo de falação. Quer dizer que esse vídeo provavelmente já vai chegar nos 20 minutos e recém tô começando outra semana, então segura aqui na minha mão, me conta como é que foi a tua transição de mês, de janeiro para fevereiro, se teu janeiro foi legal, se tu leu bastante, se ficou abaixo. No meu caso, o ano já começou com tudo na segunda semana de janeiro, então não teve que esperar o carnaval para começar 2020, ó, 2020 já tá pegado, ainda bem, porque é um ano que eu tenho várias metas e vários planos aqui pro Estante da Nini e pra vida no geral, que eu vou compartilhar com vocês com certeza. Quero colocar mais alguns conteúdos do dia a dia aqui pra gente ter um vlog mais interessante, vocês me conhecerem mais. Nós teremos novos assuntos para conversar junto com livros, filmes, séries. Eu quero falar mais sobre reciclagem, lixo zero, consumo consciente. Então tudo isso eu vou tentar introduzir com hábitos que eu tô tentando mudar no meu dia a dia, na minha rotina. Bom, gente, então é isso. Vou parar de falar antes que a câmera me corte de novo. Espero voltar hoje de noite pra falar pra vocês que eu avancei na leitura de O Crime do Padre Amaro, ou se eu pegar mais alguma coisa da estante, ou até de repente 20 Mil Léguas Submarinas. E seguimos nesse vlog, espero que assim, agora vlogado. Então até a próxima atualização, que pra vocês vai ser daqui 1 ou 2 segundos, mas pra mim eu ainda não sei quando vai ser. Até lá! Finalmente chegou a hora de encerrar esse vlog. Vai ser muito difícil editar esse vídeo porque tem tanto pedaço picotado. Eu nem me lembro quando foi o último trecho que eu gravei. Inclusive eu acho que eu comecei aquele trecho falando a mesma coisa. E se não me engano, gente, foi lá no início da semana 159 que rolou de 10 a 16 de janeiro. Só que essa semana foi uma semana sem anotações, tanto que eu só usei aqui essa página para colar o meu papel das metas para esse ano de 2020, que eu também já não vou mais gravar, porque a gente tá em março, não faz muito sentido gravar o vídeo de metas já no terceiro mês
desse ano, então eu vou comentando um pouquinho sobre essas metas no Twitter e no Instagram e no Facebook do Estante da Nini. É tudo @Estante da Nini, facinho de encontrar por lá. Então, já que essa semana 159 foi sem anotações, vamos acelerar, porque esse vídeo vai ficar enorme. Vou passar então lá para o resumão da semana 160, que rolou de 17 ao dia 23 de janeiro. Essa foi uma semana, gente, com 150 páginas lidas, 4 dias sem leitura e um livro finalizado. Eu li 10% de O Crime do Padre Amaro nessa semana, 160, só que eu vou deixar para falar sobre essa leitura no vídeo, né, no resumo que começa nessa segunda-feira, dia 2 de março, que é quando eu tô gravando a finalização desse vlog. Então, durante essa semana eu quero retomar a leitura de O Crime do Padre Amaro e vou falar um pouquinho sobre a sinopse ali dos 20% que eu li e a partir então do que eu avançar. E no sábado 22 e domingo 23 eu li e concluí Farsa e Paixão, da Tracy Sinclair. Esse é um livro da coleção da Sabrina e foi minha única leitura finalizada em fevereiro. Diferente dos últimos romances que eu li, de banca ou de época, esse daqui eu não gostei tanto assim porque eu achei ele bem repetitivo em 2/3 da história. O enredo começa então com um acidente onde um casal morre e o filho deles fica à custódia para a irmã da mulher. E aí no comecinho do livro, o Philip, a irmã da mulher que faleceu, é a Nicole, e aí o Philip, que é irmão do homem que faleceu nesse acidente, vem da França para os Estados Unidos para levar o seu sobrinho, né, para a Europa para ser criado junto à família, porque lá na França eles são ricos, são uma família bem tradicional francesa. Então a disputa aí do casal começa com esse sobrinho, a guarda deles, eles fazem um acordo. A Nicole vai para a França, é Nicole? É Nicole. A Nicole vai para a França passar um tempo lá para adaptar o menino, né, à nova família, enfim, ao outro país. E aí o relacionamento entre o Philip e a Nicole vai começar. Só que como eles fazem esse acordo, o enredo é todo pautado em cima disso. Então eles têm um momento de tensão, parece que a coisa vai rolar e eles lembram, ah, mas é um acordo, ela não gosta de mim. E assim sucessivamente. E eu achei que no enredo a autora podia ter explorado outros pontos, como essa questão da família tradicional, que no primeiro casamento, né, entre o irmão do Philip e a irmã da Nicole já não foi aceito. O Raymond, ele cortou relações com a família, né, porque eles não aceitaram a esposa que ele escolheu. Então buscar o sobrinho nos Estados Unidos é uma forma de retomar esse laço familiar que foi perdido antes. Só para citar um exemplo, e a própria ali, adaptação do menino, né, podia ser um pouquinho melhor utilizada no enredo. Eu avaliei esse livro com 2 estrelas lá no Scooby, apesar de não ter sido uma leitura tão legal quanto os últimos romances que eu li nos meses passados. Eu gostei e com certeza me ajudou muito a não entrar na ressaca literária. O fato é que em fevereiro eu trabalhei bastante, eu precisei dar muita prioridade para o meu trabalho, estender horários e no final de semana, e eu nem fiquei muito empolgada para ler, por isso que eu nem vou considerar que foi um mês de ressaca literária, foi um mês que eu estava realmente cansada e a leitura acabava não me prendendo. Então, Farsa e Paixão, da Tracy Sinclair, foi a minha única leitura finalizada de fevereiro. Não foi um romance tão legal quanto os últimos, mas foi uma leitura interessante, não chega a ser um arrependimento ou coisa assim. E aí, o resumo para fechar essa semana é o 161, que rolou então de 24 de fevereiro até ontem, domingo, 1º de março. Foi uma semana então de 3 dias sem leitura. Um livro finalizado, que foi o 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Finalmente terminei essa leitura. E na comparação com a semana 160, que foi a que eu li Farsa e Paixão, eu li mais 30 páginas. Então, na semana 160 eu li 150 páginas, na semana 161 eu li 180 páginas. Lembrando que eu já tinha começado esse livro, né, há um bom tempo, eu tinha começado ele em e-book, não rolou, comprei a edição física, li uma boa parte dele na versão física e aí terminei a outra metade dele nesta semana que encerrou ontem. No geral, gente, foi uma leitura que eu gostei, mas eu tive um grande porém com uma parte de um acontecimento do final que eu não gostei. Então eu não vou comentar muito sobre essa leitura agora, porque ela vai ganhar post no blog, o filme também. Vão entrar para a lista do Desafio Livros e Seus Filmes desse ano.
Não sei ainda se eu vou fazer um vídeo pro canal falando sobre 20.000 léguas, inclusive se vocês quiserem, comentem aqui, se não já assina o feed do blog para receber no e-mail as atualizações. A princípio eu vou comentar sobre ele só lá no blog, mas eu vou esperar um pouquinho, processar esse final mais 1 ou 2 dias para fazer as anotações e de fato comentar sobre ele. Eu já falei em algum outro vídeo, que eu até não sei se não é nesse mesmo, que o começo me surpreendeu, eu achei que a história ia caminhar por um lado e já no início da história pegou outro caminho, e no geral eu gostei bastante de toda essa exploração submarina que existe aqui. Tem um outro porém que eu acho bem importante reforçar para vocês, para quem tem interesse em ler esse livro. Ele tem muitas informações científicas, então eles estão passando em determinado ponto, ele vai descrever todos os peixes, todos os moluscos, crustáceos, as algas, tudo que ele viu ali. E isso, em alguns momentos, travou bastante a minha leitura. Tanto é que eu esperei ter uma semana mais tranquila, que foi essa semana de final de mês, aí de transição do mês, para poder concluir esse livro, porque se eu tivesse pego ele em algum outro momento antes, eu não ia conseguir terminar. Porque realmente em alguns trechos eu estava mais interessada em saber sobre a viagem, e ele parava para contar todos aqueles animais e criaturas que ele estava vendo por ali. Então, esse é um alerta importante, tá? É um livro bastante cansativo em alguns trechos por conta dessas informações científicas, mas por outro lado ele também traz alguns fatos bem interessantes que talvez, sei lá, estudando numa aula de biologia ou coisa assim, a gente não se interessasse tanto. Então é bem visual quando ele descreve, né, de dentro, enfim, de dentro de onde ele está, tudo que ele vê no fundo do mar. Como eu disse, assina o feed do blog pra gente conversar mais sobre 20.000 léguas submarinas. Se tu já leu, também comenta aqui como é que foi a tua experiência, se tu achou que essa parte da descrição científica também pesa um pouco a leitura. Mas, no geral, era uma história do Júlio Verne que eu tinha bastante expectativa. E, embora eu tenha ficado um pouquinho decepcionada com o final, o livro, no geral, foi muito bom. Eu dei 4 estrelas pra ele no Scoob. E assim que eu conseguir processar direito essa fase final ali da história, eu volto então para comentar com vocês, fazer um texto no blog e depois fazer um texto sobre o filme, de como foi a minha experiência com 20.000 léguas submarinas, já que quem acompanha o Estante da Nini há mais tempo sabe que eu amo histórias que se passam no oceano ou na praia, enfim, que tem a ver com o mar, que tem a ver com o oceano. Então, no geral, foi um livro que eu gostei bastante. Bom, gente, eu acho que esse vlog maluco é isso. Março começou e eu tenho algumas mudanças para comentar com vocês, tem alguns assuntos, algumas leituras que eu vou retomar durante esse mês, mas eu vou deixar para comentar tudo isso no vlog que começa hoje, que eu espero também gravar hoje, depois de editar essa confusão que vai ser esse vlog. E tu pode me escrever aí embaixo também o que tu leu, principalmente durante esse mês de fevereiro, que a gente não se viu muito em vídeos aqui pelo canal. Pode me contar também se tu já tem alguma previsão de leituras aí para março, e que leituras também tu gostaria de ver aqui no Estante da Nini, ou formatos de vídeo, ou outros projetos. É isso então, vou tentar agora no mês de março colocar a rotina em dia para aparecer aqui toda segunda-feira com leitura todo dia, e vocês também podem me seguir lá nas redes sociais pra gente conversar, quando eu não apareço aqui pro YouTube, aqui no YouTube no caso. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa loucura que foi o vlog de hoje, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!